Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema sensível. Vou falar sobre venezuelanos que deixam o seu país de origem e vêm passar dificuldades aqui no Brasil. Vêm passar dificuldades aqui no estado do Piauí. A gente sabe que existe uma grande atuação dos governos, alguns governos estaduais, o governo federal, no sentido de ajudar essas pessoas que vêm de outros países por conta de motivos diversos. Desde a perseguição política até a questão da fome, não é? A questão econômica propriamente dita. Já são centenas de milhares de venezuelanos vivendo no Brasil e algumas dezenas vivendo em Teresina, capital do estado do Piauí. Existem outros em diversos municípios do estado e espalhados por toda a região Nordeste. E eles enfrentam os maiores dissabores e as maiores dificuldades. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Sendo assim, vamos ao vídeo. Bem, eu tive a ideia de fazer esse vídeo para a gente discutir a questão dos venezuelanos desde que no final de semana passado, no sábado, eu publiquei um short no meu canal, aqui no Tony Rodrigues Além da Notícia, mostrando um cidadão da Venezuela com um cartaz onde ele pede ajuda para comer. Eu já tinha postado vídeos anteriormente com mulheres e seus filhos, também venezuelanas, pelas ruas de Teresina, sobremaneira na zona leste de Teresina. Eles ficam nos sinais, ficam nas esquinas e pedem ajuda. Eles colocam placas dizendo que não têm o que comer, que não têm emprego, que têm família e precisam garantir o sustento da sua família. É uma coisa que realmente nos choca. E as pessoas não conhecem a dimensão do que é essa questão da fome. Ou transformam isso meramente numa questão de discurso político eleitoreiro. A gente sabe que muita gente aqui no Brasil, muitos pseudo-líderes políticos, se apropriam dessa questão da fome. E passam a discursar, tem 30 milhões, 33 milhões, passando fome atualmente, porque em governo tal, essas pessoas teriam sido retiradas do mapa da fome, mas agora voltaram, menos de 3 anos depois, por supostas impropriedades do atual governo. Quer dizer, são acusações e afirmações torpes, são enunciados levianos que transformam, que procuram colocar essa questão da fome como algo de só menos importância, que só ganha uma certa ressonância agora no período eleitoral. Por isso que eu chamo eleitoreiro, porque se fosse uma coisa realmente política, de combate à fome, de ajudar as pessoas a saírem da miséria, isso era uma questão continuada, era uma questão permanente. Mas não, é só uma questão do discurso. Tem um episódio que eu, inclusive, fico triste quando relato coisas sobre isso, que envolvem pessoas que passam dificuldades extremas, mas que conseguem superar as suas dificuldades através do trabalho. Eu conheci uma jovem em Fortaleza, já tratei sobre esse caso aqui no nosso canal, que ela teve que deixar o marido lá na Venezuela e veio para cá sozinha. Deixou toda a família lá. E aqui ela trabalha como vendedora. Não quis nos colocar o seu nome, apenas nos relatou o seu drama, exatamente porque a sua vinda para o Brasil tem a ver com questões políticas. E ao chegar aqui ela tomou conhecimento, esse é um relato, do que aconteceu nos governos anteriores ao atual. No governo do senhor Lula, por exemplo, boxeadores cubanos que vieram participar de eventos esportivos, de jornadas esportivas internacionais aqui no Brasil, pediram asilo na embaixada brasileira. E ao invés de conceder o asilo, que é um direito do indivíduo que se sente e que alega perseguição política ou qualquer outra razão para não continuar no seu país de origem, o governo do PT violou as leis internacionais, violou o direito internacional de proteção aos perseguidos políticos. Na época, o senhor ministro da Justiça, Tarso Genro, simplesmente pegou os boxeadores cubanos, os apreendeu e os entregou na embaixada da Venezuela, para que eles fossem mandados de volta para a ditadura, na época do senhor Fidel Castro, depois seria Raul Castro, e agora nós temos um outro elemento tomando de conta lá de Cuba. Mas sempre de maneira ditatorial, sem que haja eleições. É uma impostura.
Aliás, a eleição em Cuba é como a eleição no Iraque, né? Na época, o Saddam Hussein tinha 99,99% dos votos. A mesma coisa acontece com o senhor Miguel Ângelo Canel, que é o atual presidente de Cuba. Se não chegar aos 100%, aquele indivíduo que votou contra ou que deixou de votar será perseguido, será defenestrado e, quem sabe, até eliminado. Não se sabe, por exemplo, em Cuba, até hoje, daqueles mais de 70 líderes que foram presos nas manifestações de 2021. E aí eu, procurando entender o relato daquela senhora, fiz a ela o seguinte questionamento: e voltar para o seu país, no caso, voltar para a Venezuela, a senhora pretende? Ao que ela me respondeu prontamente: de jeito nenhum. Eu amo meu país, amo os meus familiares, muitos amigos deixei por lá, mas pelo menos enquanto persistir o regime atual, eu não tenho condições de voltar. Então muita gente vem por causa disso, é uma questão de regime. O comunismo, implementado por Hugo Chávez e continuado por Nicolás Maduro. Não é só a questão da política, como eu disse, existe também a questão da economia, porque no regime que eles comandam, eles colocam uma elite que recebe todas as benesses do Estado, enquanto para as pessoas apenas as migalhas e muitas proibições. Então isso faz com que muita gente permaneça com fome. Nós temos imagens dramáticas de pessoas sofrendo na Venezuela, fazendo manifestações em Caracas, enfrentando as arbitrariedades da polícia política de Maduro para denunciar a fome, para denunciar a situação lamentável em que se encontram. E agora, neste final de semana, em Teresina, eu conversei com o senhor Miguel e sua companheira Juana. Eles têm 6 filhos, 2 falecidos, portanto seriam 8. E trouxeram todos os 6 na sua diáspora aqui no Brasil. Primeiro, passaram por Porto Velho, no Acre, depois São Luís, no Maranhão, e finalmente já estão em Teresina. Estão há 5 anos no Brasil, o senhor Miguel e a senhora Juana. E o que eles contam é dramático. Eles vivem basicamente de esmolas. O que eles conseguem levantar num dia pedindo ajuda, muitas vezes não chega a R$10, R$15 por dia para uma família com 8 pessoas. São 6 filhos mais o casal. Nós temos informações de que o governo do estado do Piauí estaria oferecendo ajuda para essas pessoas através da Secretaria de Ação Social e Cidadania. Mas sabemos que tudo isso é apenas propaganda. O governo do estado não ajuda nem os piauienses, não ajuda nem a nós que somos brasileiros e que estamos aqui e pagamos nossos impostos aqui. Quanto mais ajudar pessoas que vêm de fora. O que eles têm é o discurso, né? O que eles têm é o controle da mídia. Oportunamente nós vamos falar sobre isso aqui no canal. De como os governos do PT se utilizam da mídia no Piauí para convencer as pessoas de que eles estão prestando algum tipo de solidariedade ou algum tipo de serviço que na verdade é um direito de cada pessoa, de cada cidadão. Bom, o senhor Miguel me disse, muito rapidamente, ele estava com uma placa pedindo ajuda na Avenida Homero Castelo Branco. Ele me disse muito rapidamente que o motivo da sua vinda para o Brasil não foi questão de natureza política. Ele não entende muito da política. Foi um eleitor de Chávez, foi inclusive eleitor de Maduro, porque até um determinado momento o governo conseguia garantir programas sociais, ou transferência de renda, como eles chamam, de modo a que ele pudesse sobreviver juntamente com a família. Mas, a partir do ano de 2015, 2016, isso ele falando, né, no seu relato, inclusive com um pedido para que eu não gravasse. Daí a minha desconfiança de que não seria apenas a fome, não seria apenas a questão econômica que o teria empurrado em direção ao Brasil. Eu penso que tem algo mais. Mas ele me colocou essa questão da fome, é a palavra dele. Não entende de política, não sofreu perseguição política, como ele disse, mas sofreu a perseguição da fome, que no fim das contas é a mesma coisa, é a política econômica
completamente atabalhoada dos governos comunistas que leva as pessoas a essa condição deplorável. Então, eu queria registrar isso aqui, até mesmo como uma forma de responder a vários dos nossos seguidores que apresentaram questionamentos lá no nosso short. Tem gente até que disse, olha, parou para ajudar ou está apenas querendo views? Não estou querendo views. Quer dizer, não por causa disso, quero views porque estou mostrando uma situação que é real e mostrando uma denúncia que precisa ser feita. E eu sei que isso incomoda muita gente, principalmente do PT, porque o que eles querem é que você fique silencioso. O que eles querem é que você não diga nada. O que eles querem é que você, quando disser e se disser, venha a dizer que eles estão produzindo alguma coisa de útil para a sociedade. Eu digo eles do governo, não as pessoas que estão sofrendo. Na verdade, as pessoas estão sofrendo e precisam de ajuda. E o governo, através dos seus áulicos, nos querem apenas perseguir e silenciar. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo. Quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os venezuelanos e a todos aqueles que enfrentam uma diáspora em qualquer parte do mundo, principalmente aqui no Brasil, e ainda mais principalmente aqui no estado do Piauí, provenientes das nações que vivem sob o totalitarismo e a decadência dos regimes comunistas e socialistas. Tony Rodrigues, Além da Notícia.